juntos. Muito bom estarmos aqui mais essa manhã. Vamos iniciando a nossa gravação para os nossos canais do YouTube e do Telegram. Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. É muito bom estarmos aqui mais essa manhã, procurando, num bate-papo descontraído, trazermos grandes ensinamentos. Bom dia a todos que vão chegando, é uma alegria podermos compartilhar desse café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 18 de novembro de 2020, quarta-feira, estamos na metade da semana. Bom dia, Mara. E como todas as manhãs, bom dia, Marli, como todas as manhãs, nós estamos aqui juntos, sempre trazendo um convidado especial e aproveitamos para justificar. Roberto mandou um abraço muito carinhoso e ele havia marcado um compromisso às 8 horas da manhã e acreditou que daria tempo de estar aqui, mas como sempre, os horários nunca são cumpridos e ele não vai estar pessoalmente, mas fisicamente ele estará aqui conosco. E nós vamos aproveitando, mandando também um abraço para a Niva. Que bom, Niva, você aqui. Queridos amigos e amigas dos dois planos da vida, porque nunca estamos sós. É muito bom podermos juntos compartilhar de mais uma manhã. Essa semana nós fizemos uma semana diferente, nós falamos para vocês, ao invés de nós fazermos somente um convidado especial, essa semana nós trouxemos vários. Por quê? Nós começamos a falar sobre o Espiritismo no Amazonas, o surgimento do Espiritismo no Amazonas. E falaremos também da médium Ana Rebelo Prado. Ana Prado, que foi uma grande médium de efeitos físicos naquela região. E nós vamos falar sobre ela a partir de amanhã, provavelmente, porque amanhã já é quinta-feira. Mas nós ainda estávamos falando de dois tios maternos de Ana Prado, funcionários públicos, que era o Emiliano Olímpio de Carvalho Rebelo e o Jovito Olímpio de Carvalho Rebelo. Bom dia, Gleice. Eles deram um grande impulso ao espiritismo ali. Desculpe, a garganta está coçando. Pior que quando às vezes ela coça, ela provoca uma tosse. Mas eles deram esse grande impulso ali nesse surgimento do espiritismo. E eles enfrentaram, comentamos isso ontem, enfrentaram críticas, zombarias. As pessoas não conheciam, não compreendiam as verdades espíritas, e tem muito isso. Eu não sei, nem quero saber, e tenho raiva de quem sabe. E com isso, o que acontecia? Eles foram muito assediados por aqueles detratores. Era muito difícil, era muito complicado aquele momento. Mas, amigos, eu vou pedir um minuto, e já voltarei. Não saiam daí.
estamos aqui de volta. Então, mesmo com todos aqueles detratores que não conseguiam conhecer, ou melhor, que não conheciam, que não conseguiam compreender o Espiritismo, mas eles adiante. Falamos que eles fundaram o jornal Mensageiro, foi o primeiro jornal espírita a circular no Amazonas. E o Emiliano, que era um dos tios da Ana Prado, exerceu várias funções ali na Sociedade de Propaganda Espírita e ele desempenhou muitas funções, inclusive de diretor de uma escola do curso noturno gratuito, que tinham 400 alunos, no dia da inauguração, 400 alunos matriculados e estudando várias disciplinas. Português, matemática, geografia, francês e provavelmente foi a primeira escola brasileira a funcionar sob a direção de uma instituição espírita. Um grande passo, um grande avanço. Trouxemos uma pequena retrospectiva do que nós já havíamos falado, mas trouxe com isso valiosos benefícios àquela população ali de Manaus. Essa escola, ela foi inaugurada em 31 de julho de 1901, no início do século XX. E o Emiliano foi um incansável trabalhador. Ele participou também da fundação da Federação Espírita Amazonense. E quando nós criamos um núcleo assim, de tal importância, porque uma federação, qual o objetivo? É congregar todas aquelas casas espíritas ali daquela região. E ele também participou da fundação dessa Federação Espírita, no Amazonas. A Federação Espírita do Amazonas, amazonense, foi o segundo órgão espírita de caráter federativo estadual brasileiro. E essa federação, em Manaus, lá no Amazonas, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1904. Esses detalhes são muito importantes para nós, que somos espíritas ou simpatizantes, compreendermos como que esses primeiros pioneiros, esses primeiros trabalhadores se dedicaram. Hoje é fácil a gente dizer, uma federativa, uma sociedade que une as casas espíritas, mas no início do espiritismo, aquele espiritismo que estava surgindo, e aqueles trabalhadores com aquela garra, com aquela vontade, criarem aqueles órgãos federativos para poder unir as casas espíritas que ali se encontravam, era assim de um grande valor, era uma coisa de muita importância. E em 1º de janeiro de 1904, 3 anos depois que ele funda e dirige esse colégio espírita, ele participa também da fundação dessa federativa amazonense. Foi um marco determinante para a organização do movimento espírita estadual. Porque nós temos que lembrar que o espiritismo, ele não tem um chefe, uma hierarquia. Nós podemos fundar uma casa espírita, mas quando nós temos um órgão que nos auxilia, que nos une, que nos orienta, isso é muito importante. E foi essa ocasião, e juntamente com outros amigos, com vários amigos, que ele compôs a primeira comissão encarregada de elaborar também os estatutos daquela instituição. São vários amigos, eu nem vou deixar que a espiritualidade os cumprimente por nós. Quanto a Jovita Olímpio de Carvalho Rebelo, que era o outro irmão, também foi um grande trabalhador pela causa espírita. Lembrando que falamos ontem que eles trabalhavam, eles eram funcionários públicos, trabalhavam na alfândega, eram homens respeitados,
homens conhecidos na sociedade. E o Jovita, ele fundou o Centro Espírita São Vicente de Paula. Centro Espírita São Vicente de Paula. Foi fundado em 11 de abril de 1905, em Manaus. Também fez parte do Conselho Fiscal de outras entidades. E no jornal O Guia, o nome do jornal, de 15 de janeiro de 1910, eles falam também desse grupo que foi criado em 21 de abril de 1905, e ali ele participou também da Comissão de Contas da Federação Espírita. Ele, que era um fiscal aduaneiro, tinha prática com a parte contábil, parte fiscal. Então foi assim, colaboradores com muito entusiasmo na seara espírita, mas sempre impulsionados por superiores inspirações. Porque nós sabemos que nós temos uma rede de amigos protetores. Quando nós lemos as obras de André Luiz, ali vem relatando, o espírito está se preparando para reencarnar, e às vezes centenas de espíritos se comprometem a acompanhá-lo de perto, para inspirá-lo, para conduzi-lo, com esse objetivo para que ele não se perca, porque todos nós, ao reencarnarmos, temos uma missão, temos um objetivo, nós estamos aqui por acaso. Mas, ao chegarmos aqui, quantos de nós esquecemos o compromisso? Quantos de nós deixamos para depois? E eles também eram bem assessorados. Eles tinham essas inspirações desses espíritos superiores para ajudá-los na tarefa, para que eles não se perdessem. Porque nós vemos também nos relatos que Chico Xavier nos traz, nas obras, através do espírito André Luiz, inclusive naquele livro, Os Mensageiros, era um grupo que ali se encontrava podemos dizer, quase que uma escola, procurando novamente se preparar para voltar. Por quê? Todas aquelas centenas de espíritos que ali estavam se preparando para reencarnar, haviam falido, não haviam cumprido os objetivos que precisavam cumprir. Por isso nós precisamos muito orar pelos nossos protetores, pelo nosso anjo guardião, pelos benfeitores amigos, para que a gente não se perca, que não perca as chances que nos foram ofertadas por Deus. Mas eles eram impulsionados por esses espíritos superiores, tanto Emiliano quanto Jovita. E assim eles realizaram muitas tarefas, muitas, em favor do Espiritismo. Sem que em momento algum, mesmo ante aquelas dificuldades enfrentadas, e que nós falamos, eram muitas, porque eram perseguições, eram zombarias, você tem uma posição na sociedade, você é conhecido, e você ser apontado, você ser ridicularizado, a pessoa tem que ter pulso forte, tem que ter determinação, tem que ter vontade firme, porque senão desanima. Mas em momento algum, mesmo ante todas as dificuldades enfrentadas, o entusiasmo, aquele ideal, não se apagou, não diminuiu. Mas tiveram outros trabalhadores também, pioneiros, como Carlos Teodoro Gonçalves, Raimundo de Carvalho Palhano, José Furtado Belém, Eurípides de Albuquerque Prado. Foram um grupo, porque sabemos que os espíritos se afinizam e eles também combinam, já falamos isso aqui, vamos reencarnar juntos. E os benfeitores sempre dizem, olha, vai vir agora uma grande leva. Esses dias mesmo eu estava vendo, dizendo que Bezerra de Menezes vai retornar.
Divaldo Franco já disse que quando ele desencarnar, Joana de Ângeles vai retornar. Então, essas equipes espirituais, elas retornam juntas para realizar grandes trabalhos. E esses amigos todos reunidos, eles ajudaram muito a impulsionar a imprensa espírita nacional, num tempo em que as publicações eram extremamente custosas e difíceis. Nós falamos sobre isso, inclusive a semana passada, de um outro grande trabalhador, que foi o Figner. O Figner, ele mesmo fundou uma gráfica, ele mesmo ia lá, ele mesmo ficava montando lá os jornais e outros mais. Enfim, eles eram grandes trabalhadores e que, mesmo com todas aquelas dificuldades, porque hoje nós tendo a internet em casa, nós podemos divulgar notícias, mas naquela época era muito mais difícil. Muito, muito. A gente nem consegue se colocar nessa condição que eles se colocavam. Hoje a gente não consegue viver sem um GPS, sem um celular, sem uma internet. A gente acha difícil como que as pessoas conseguiam dirigir, ir a um lugar que nunca foi antes, sem um GPS. E hoje a pessoa coloca o GPS e o GPS vai indicando. É uma facilidade tremenda. Mas enquanto o Carlos Teodoro, ele fez editar o jornal Mensageiro, que, como nós falamos, foi fundado em janeiro de 1901 em Manaus, Furtado Belém e Eurípides Prado, eles fundaram o jornal Semeador. Foi fundado um pouco depois, em julho de 1907. E aí agora já foi fundado em Parintins, lá nessa ilha tão famosa, Parintins, ali no Amazonas. Eles ali, numa ilha, em 1907, com todas as dificuldades, lembrando que no início do século XX, a energia elétrica ainda não se fazia presente em muitos lugares. Até hoje ainda tem lugares que ainda não tem energia elétrica, e você conseguir fundar um jornal, era tudo assim com muita garra, com muita determinação. Mas não parou por aí, não. Outros jornais também foram fundados, porque era o meio que havia, o maior meio que poderia ter para propagar o espiritismo. Hoje em dia nós temos as mídias sociais, mas aproveitando também para saudar aqui o nosso querido Arnaldo. Ô Arnaldo, bom dia. Para quem está chegando agora, o Roberto teve um compromisso às 8 horas da manhã. E ele pensou, 8 horas da manhã eu consigo chegar a tempo. Mas aqui no Brasil, né, Arnaldo, os horários nem sempre são cumpridos. E aí ele vibratoriamente encontra-se aqui, mas não conseguiu chegar a tempo. Mas o Arnaldo está desejando um bom dia, um ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Bom dia, Fátima, que bom a Fátima está aqui conosco. O Arnaldo compartilhando também com a Eudócia, com a família. Bom dia, Sueli, que bom. A Sueli está dizendo o quê? Eu pensei, Sueli, eu vi a letrinha assim, eu pensei, a Sueli está saindo da OAB, não é da OAB, da Organização dos Advogados, não, da Ordem dos Advogados. Ela está saindo do supermercado. A Sueli colocou assim, estou saindo do Oba, estou saindo do Oba, vou atrasar. No ônibus não consigo ouvir. Eu entendo que é o supermercado Oba. Eu acho que é isso sim, que tem um supermercado em Campinas chamado Oba.
Mas a Sueli agora chegou, Sueli, que bom, Sueli agora já chegou. Maria Dolores também, bom dia Maria Dolores. E a Mara dizendo, bendita tecnologia, realmente, quando nós sabemos usar essa tecnologia para o bem, é maravilhoso. É assim, a gente nem consegue, eu que tenho um pouco mais de experiência de vida, para não dizer idade, nossa, eu sou do tempo da máquina de escrever manual. Eu fiz o curso de datilografia e eu conseguia bater a velocidade máxima. Eu fiz um concurso público e eu tirei a nota máxima em datilografia manual. Foi o que me ajudou a entrar no concurso, porque eu não fui muito bem na prova escrita, mas tirei 10, tirei a nota máxima na datilografia. Agora as crianças nem sabem o que é. E por outro lado, eles digitam tão rapidinho no celular e eu não consigo. Eu digito letra por letra no celular, porque eu sou de uma geração mais experiente. Mas, voltando, o Furtado Belém e o Eurípides Prado, eles fundaram o jornal Semeador, em 1907, em Parintins, no Amazonas. E para quem porventura esteja chegando, essa semana nós estamos fazendo de uma maneira diferente. Nós estamos trazendo vários nomes importantes que contribuíram para o espiritismo nascente no norte do país. Em Manaus, no Amazonas, em Parintins, vamos falar também de Ana Prado, a grande médium, mas alguns outros jornais também foram surgindo. A Luz da Verdade, que foi fundado já um pouco adiante, em 5 de setembro de 1919, lembrando que foi um período também muito difícil, porque 1919 foi aquela época daquela gripe espanhola que estava em todo o mundo, e eles fundam esse jornal em Porto Velho. Em Porto Velho, nessa época, Porto Velho, o município de Porto Velho, ele foi criado em 2 de outubro de 1914. 5 anos depois, eles fundam o jornal. Porque antes, Porto Velho, no Amapá, pertencia, Porto Velho, antes ele pertencia ao estado do Amazonas. E ali, em Porto Velho, eles fundam também um jornal. Mas, posteriormente, já em 1943, em 13 de setembro, Porto Velho passou a ser capital daquele que se intitulava na época, né, daquele novo território. Aí ele passa a ser a capital, e já em 1943. E em 56, o território do Guaporé passou a se chamar Território Federal de Rondônia. E mais adiante ainda, em 1981, aí é elevado à categoria de Estado de Rondônia. Aí em 81, 22 de dezembro de 1891, aí ele é elevado à categoria de Estado Federativo, o Estado de Rondônia. Como eu sou uma pessoa mais experiente, e alguns de vocês também, quando nós estudamos na escola, ainda lá no fundamental, ele ainda era território. Aí depois é que passou a ser Estado de Rondônia. Quando ele se tornou Estado, aí eu já era casada, já tinha até filhos, mas esses, juntamente com Raimundo Palhano, eles fizeram circular, em 15 de dezembro de 1905, o primeiro número do jornal Guia. E esse jornal ele foi publicado durante um bom tempo. Porque nós sabemos que às vezes a gente começa uma tarefa, mas por um motivo ou por outro, quando a gente desencarna, nem sempre a tarefa dá continuidade.
Mas o mais importante não é quem vai continuar a tarefa. É o que nós semearmos agora. Porque aquela sementinha que ali ficar é o que vai nos permitir levar essa luz para outros. Não devemos nos preocupar, mas será que vai continuar? Vai continuar aí durante séculos? O importante é aquele momento. Nós lembramos Haroldo Dutra, que relata que quando ele era jovem, ainda adolescente, e um grande trabalhador espírita, Honório de Abreu, salvo engano, ele era já um grande trabalhador e ele fazia parte da União Espírita Mineira, Honório de Abreu, e ele vai a um centro espírita falar para 5 adolescentes, 5 jovens, falar sobre o Evangelho. E o Haroldo, que já tinha aquele sentimento muito grande, aquele desejo muito profundo de conhecer o Evangelho, ele fica assim, admirado, fica muito envolvido e vai falar com Honório: poxa, mas você vinha aqui para falar somente para 5 jovens, você que é uma pessoa com tantos compromissos, já uma pessoa com tantas ocupações. E o Honório se compromete, inclusive, a ensiná-lo como estudar a Bíblia. O Honório ensina ao Haroldo como faria para estudar a Bíblia. E ele ali fala para aqueles jovens, mas ele responde ao Haroldo, ele diz: nós não sabemos daqui quem é que pode, às vezes, semear. E realmente, dali sai Haroldo Dutra Dias, um grande trabalhador espírita que tem difundido o espiritismo, difundido o Evangelho com essa leitura espírita. Mas é isso. Então, esse jornal, nós não sabemos quanto tempo ele ali permaneceu, mas naquele momento foi muito importante. Mas lembrando que a Amália Prado, ela, além desses 2 tios, ela teve também outros familiares que fizeram parte desse espiritismo nascente. Mas nós vamos amanhã falar com relação a esses outros familiares consanguíneos de Ana Prado, que também contribuíram nessas mesmas fileiras espiritistas e auxiliando para que a Ana Prado pudesse desenvolver a sua mediunidade. Uma mediunidade de efeitos físicos que, como nós falamos a semana passada, fez com que Frederico Figli saísse do Rio de Janeiro com a família e fosse até o Pará para poder encontrar Ana Prado. Não percam amanhã daremos continuidade falando sobre quem foi esses outros familiares que fizeram parte também dessas fileiras espíritas, como grandes trabalhadores naquela região, na região norte do nosso Brasil, tão de tamanho continental e que muitos de nós, pelo menos eu, não conhecemos ainda. A Mara dizendo assim: eu também sou dessa época. Abrindo um parênteses, eu fui comer uma castanha antes de iniciar, e aí por isso que eu acho que deu aquela
ficou aquela provocação daquela tossezinha. Mas a Mara diz assim, eu também sou dessa época, também fiz exame de datilografia. E a Sueli dizendo, verdade, Leila, eu também era boa na datilografia. Hoje meus netos reclamam da maneira que eu digito no celular, querem me ensinar. É, é uma troca, né, Sueli? Trocas de experiências. A gente ensina as nossas experiências e eles ensinam as deles. E o Arnaldo dizendo, oba, oba, gratidão, my friends, tenham Deus no coração. Queridos amigos, hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana. Hoje nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas e ao final nós temos o passe, a distância, a magnetização das águas. Então acompanhe, vamos criar essa grande rede para fortalecer o nosso planeta e a outros que estão precisando. Amanhã, 10 horas da manhã, daremos continuidade a essa história belíssima, mas não podemos deixar sempre de lembrar, porque às vezes outros ainda vão nos assistir, então nós temos que fazer o convite. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entre lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAP Olambra. Juntos podemos muito. Vamos trabalhar em nome do Cristo, divulgando a doutrina espírita para que possamos semear essa luz a outros corações. Um dia abençoado. Aguardamos vocês hoje às 20 horas e amanhã às 10 da manhã. Paz a todos.